Boa noite, meu irmão. Que bom que você está aqui novamente para essa aula, né? Estou gravando aqui pela manhã, terça-feira, né? 8h32 da manhã. Provavelmente nessa hora eu já vou estar lá no Espírito Santo, né? Lá em Guarapari, visitando a minha mãe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Essa aula está muito especial, né? E você vai se deleitar com essa nossa conversa, esse nosso assunto, né, que a gente tem conversado esses dias, que é sobre o discipulado, né? Então, o discipulado, ele faz toda a diferença na nossa ideia de igreja. E nós vamos ver aqui alguns aspectos, né, muito interessantes hoje. Nós vamos ver a importância do discipulado, nós vamos ver quais são as disciplinas básicas do discipulado e também nós vamos ver quais os 5 processos que a gente precisa aplicar quando nós estamos pensando em discipular as pessoas, e vamos ver também o que não é discipulado, ok? Então nós vamos conversar sobre isso um pouquinho, né? Vai ser um tempo bem gostoso, vai ser um tempo bem de Deus, né? E nós vamos caminhar nessa direção, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar muito da nossa caminhada. Nós falamos muito sobre o discípulo na primeira aula, explicamos o que é ser um discípulo, né? E hoje estamos caminhando e falamos um pouco também o que é o discipulado, mas hoje nós vamos caminhar nessa direção, né? Na direção de entender a importância do discipulado, tá? A importância do discipulado. Então, o texto que nós vamos conversar hoje está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, a respeito da importância do discipulado. Quando Paulo escreve ao seu filho, né, na fé, Timóteo, ele diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, a importância, nós vamos perceber a importância justamente nessa orientação que Paulo dá a Timóteo, né? Porque ele diz o seguinte, que aquilo que eu estou te ensinando, você precisa tomar isso, você precisa se fortalecer, se fortificar, e à medida que você vai se fortificando em Cristo Jesus, à medida que você vai aprendendo, que você vai se fortalecendo, você vai compartilhando, né? O que você ouviu na presença de muitas testemunhas, passe a outro, confie a homens fiéis, já é um segundo grupo. E os homens fiéis, eles precisam ser ensinados de tal maneira e discipulados de tal maneira que eles também capacitem ou ensinem a outros. Então olha que conceito bem bacana, olha que conceito interessante. E se nós formos ver dentro do cristianismo, né? Se nós formos perceber dentro do cristianismo, nós vamos ver que se esse processo não tivesse continuado, né? Talvez nós não teríamos recebido o evangelho, né? Porque Jesus confiou aos homens essa tarefa, né? Jesus confiou a nós essa tarefa. Então vamos ver aqui alguns conceitos, algumas questões importantes para nós entendermos, algumas razões para nós entendermos o discipulado. A primeira razão que nós vemos, em primeiro lugar, é que o amor de Deus e os propósitos de Deus, e o sumo propósito de Deus para com a nossa vida, eles só podem ser comunicados por meio de uma relação comprometida e pessoal, né? Toda a nossa relação cristã,
dentro de um conceito de igreja, dentro de um conceito não só, por isso que é muito importante a gente entender que não basta ir à igreja, não basta pertencer a uma igreja. É importante saber o que essa igreja ensina, é importante saber qual a doutrina dessa igreja, é importante saber se a palavra de Deus está sendo ensinada, mas também é importante entender que igreja é uma relação pessoal, ela vai do micro para o macro, né? E quando a gente escuta algumas frases dizendo que nós somos a igreja, que você não precisa ir num prédio para ser igreja, que você não precisa ir num culto para ser igreja, na verdade isso é uma distorção do conceito de discipulado, porque a igreja parte do grupo pequeno. As cartas de Paulo, elas foram escritas a igrejas locais, a igrejas que eram pequenos grupos de 20 pessoas, 30 pessoas, mas esses grupos eram as igrejas, era ali que havia a relação, comprometimento. E, desculpa, entender o amor de Deus e entender os propósitos de Deus estão muito ligados a uma relação comprometida e pessoal. Então, quanto mais eu me comprometo na questão do relacionamento, quanto mais eu recebo a comunicação do amor de Deus através desse ambiente chamado igreja, através dessa relação com alguém que é um líder espiritual ou um facilitador espiritual para a minha vida, eu vou entender melhor a questão do amor de Deus e eu também vou entender melhor os propósitos de Deus. Então, qual é um dos maiores propósitos de Deus para as nossas vidas? Que nós o conheçamos, né? E sejamos conhecidos por Ele. Onde nós aprendemos essa dinâmica? No ambiente de alguém mais maduro nos ensinando nessa caminhada, né? Outro propósito interessante é que Deus quer que nos tornemos parecidos com Ele. Deus quer restaurar a nossa imagem, Deus quer restaurar a nossa semelhança. E o propósito dele é ter uma família de filhos parecidos com ele. Então, o discipulado, ele tem como projeto, ele tem como propósito isso. Então, quando nós vemos na igreja as pessoas ainda não experimentando todo o amor de Deus, isso é natural. Porque o processo de entender o amor de Deus e entender os seus propósitos está totalmente voltado a termos uma relação comprometida, a buscarmos alguém que vai nos ajudar a dar um crescimento espiritual para as nossas vidas na igreja. Segunda razão, porque o discipulado é tão importante, é porque é um mandamento de Deus, né? É um mandamento, Jesus deixou esse mandamento para nós. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ou seja, assim como ele fez os seus discípulos e os seus discípulos o imitaram, Jesus também deixa o propósito para que isso continue, isso perpetue, para que os discípulos de Cristo, ou melhor, para que todos os discípulos sejam parecidos com Cristo, né? E isso é muito interessante, porque quando eu e você temos como propósito imitar a Cristo, nós precisamos de alguém que nos ajude nessa caminhada, né? Terceira razão da importância do discipulado é porque o discipulado ele vai gerar resultados quantitativos. Se cada um de nós que estamos aqui nos propusermos no nosso coração de discipular, de compartilhar a vida que há dentro de você, a vida de Cristo que há dentro de você, na vida de pelo menos uma pessoa, o ano que vem nós seremos pelo menos o dobro de pessoas. Porque é natural que vá acontecer um crescimento exponencial.
e no outro ano nós seremos mais, a multiplicação será maior. Então nós precisamos entender que o discipulado é uma maneira de aumentar, de fazer com que o reino de Deus avance. Outra razão, uma quarta razão, é que o discipulado ele é importante porque ele também dá resultados qualitativos, ou seja, a qualidade dos resultados que ele gera. Por quê? Simplesmente porque nós não estamos gerando filhos e não estamos cuidando desses filhos. Não significa que é nossa responsabilidade que eles estejam perfeitos, que eles cresçam numa velocidade que nós gostaríamos. Mas nós estamos investindo na vida dos nossos filhos, nós estamos investindo na vida dos nossos filhos para que eles cresçam e eles possam gerar filhos maduros, filhos que cresçam, né? Assim como em toda a palavra de Deus nós vemos várias e várias situações, né, de homens que investiram na vida de outros para que pudesse gerar crescimento, para que pudesse continuar, receber a herança espiritual e ir adiante. Então, como que a gente percebe isso? Como que se demonstra isso, né? O discipulado ele tem um propósito muito interessante, porque geralmente quando não há o discipulado, nós só trabalhamos com problemas que acontecem. O discipulado é um cuidado, um sistema de cuidado preventivo, onde nós ensinamos os discípulos de Cristo a saberem como lidar nas situações mais adversas da sua vida. Então é muito interessante como o discipulado é importante na nossa vida, como o discipulado é importante na nossa caminhada. Agora, sem discipulado, qualquer projeto ele vai passar por uma dificuldade de multiplicar. Vai ser muito mais difícil multiplicar um projeto se não há o discipulado. Agora, o discipulado, existem pelo menos 5 disciplinas básicas do discípulo, ok? Essa é a base, é onde nós caminhamos quando nós temos que pensar na questão do discipulado, né? Quais são essas 5 disciplinas básicas? A palavra, a comunhão, a oração e a adoração, o testemunho e a vida simples. Ou seja, nós precisamos sempre entender que na nossa caminhada como discipuladores e discípulos, como facilitadores da vida espiritual, a nossa caminhada vai ser sempre baseada nessas 5 questões. Nós sempre vamos olhar para essas 5 questões com carinho. Por que que na igreja se fala tanto sobre ler a palavra de Deus, a importância da comunhão, né? E nós tivemos dificuldade nessa área, nesses 2 anos, mas nós precisamos restaurar, retornar a isso, a oração e a adoração, né? O testemunho e a vida simples. Essas são as coisas importantes. Por exemplo, em relação à palavra de Deus, você tem recebido encorajamento e direção através do seu tempo pessoal com a palavra de Deus? Isso é extremamente importante para você, né? Você tem compartilhado as palavras que você tem recebido de Deus com outras pessoas? Isso é uma disciplina básica do discipulado, né? Quando você recebe uma palavra, quando você é encorajado pela palavra de Deus nos cultos, você tem crescido, você tem
tomado essas palavras para a sua vida, ou você só tem despejado, só tem dito, não, isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano, isso aqui é para beltrano. Quando eu recebo uma palavra, quando eu escuto uma mensagem, quando eu escuto um ensino, eu tenho tomado isso para a minha vida, ou eu tenho achado que isso é só para os outros? Então isso é uma disciplina básica na nossa caminhada. A outra disciplina básica é a comunhão, né? E a comunhão, ela está ligada ao quê? A se envolver, não se envolver para saber, né? Para saber da vida dos outros, para querer contar, ter novidades sobre a vida dos outros. Isso é fofoca. Isso destrói a sua vida, destrói a igreja, destrói as relações, né? Mas eu tenho aprendido a ser alguém que ora por alguém que se importa com alguém. Quando uma pessoa não aparece, quando a pessoa some, como é que você se relaciona com ela? Como é que esse nível de envolvimento que você tem com as pessoas? Essas pessoas são importantes como irmãs em Cristo, ou elas são só aqueles conhecidos da igreja, né, que você só conhece? Então, a comunhão é importante. Como que tem sido a minha assiduidade nos encontros semanais, seja na célula, seja no culto? Muitos cristãos, depois dessa pandemia, colocaram a igreja como a comunhão com os irmãos como uma coisa somenos, uma coisa que não tem valor, né? E quando estão nesse ambiente, estão em corpo presente, mas não estão em alma, não estão em espírito. E isso vai quebrando a sua comunhão. Isso vai quebrando, você vai se distanciando. Isso é uma disciplina básica na vida do discípulo, né? Você tem se envolvido em algum trabalho com outras pessoas na igreja, tanto o trabalho no serviço da igreja, como cooperando, colaborando com alguém para que ele cresça em Cristo por ser ainda novo na fé, né? Nós estamos e precisamos ter esse coração, porque à medida que as pessoas chegam, elas precisam de cuidados, elas precisam de amor, elas precisam de carinho. Outra coisa, outra disciplina básica, oração e adoração. Quando eu me associo à oração da igreja, né? Eu busco me inteirar nas necessidades e na intercessão, de interceder pela vida dos outros, de encorajar e direcionar as pessoas através da oração. Orar para saber como pode ser um instrumento de facilitação na vida dos irmãos, né? Você procura saber quais são as orações que tem na igreja, quando tem a intercessão, quando tem o relógio de oração, quando há uma convocação, quando há uma necessidade. Você tem se envolvido na oração, você tem orado por você, pela sua família, ou você só pede para os outros orarem por você. Então, a oração, a adoração. Quanto eu tenho crescido em adoração? Quanto eu tenho crescido em contemplação de quem é Deus, em manifestar, em louvor, né, daquilo que eu tenho contemplado a Deus. Ou quando eu chego na presença de Deus para louvar a Ele, eu não tenho nada para dizer para Ele, porque eu não sei quem Ele é, eu não conheço, eu não contemplo, eu não tenho relação nenhuma com Ele, né? Ele não faz parte da minha caminhada, da minha vida. A oração e a adoração é esse momento de relação com Deus, íntima, de conhecer quem Deus é, de deixar Deus se revelar nas nossas vidas. O testemunho. Quanto você tem compartilhado a palavra de Deus para outras pessoas? Né? Você tem sido encorajado, você encoraja as pessoas a irem na igreja, a buscarem a Deus. Né? Quando você percebe que alguém conhece alguém que
que precisa de Jesus, você tem sido a boca de Deus na terra, a boca de Cristo na terra como discípulo. Então, se você não está crescendo, se você não está investindo nisso, é preciso crescer nessa área. E a última coisa, a vida simples, né? Nós estamos até falando e pregando sobre isso. Eu me desfaço das responsabilidades, eu tiro o meu coração da terra e coloco o meu coração no céu, né? Para dedicar mais tempo a buscar o reino de Deus. Ou o reino de Deus sempre é segundo, terceiro, quarto na minha vida. Primeiro sou eu, depois sou eu, depois sou eu, depois sou eu. Aí depois vem família, depois vem família, depois vem família, né? Porque esse sou eu o que eu quero, sou eu o meu lazer, sou eu o meu trabalho. Aí depois é família, é um tempo pra... E aí lá na rabeta, lá atrás, entra Jesus. E aí você não tem tempo para a vida com Deus, não tem tempo para buscar a Deus, e você vai procrastinando, e você vai empurrando, e você vai jogando a coisa para frente, e Deus nunca é uma prioridade, e aí o seu estilo de vida vira um estilo de vida cansativo, cheio de problemas financeiros, problemas existenciais, porque não consegue perceber a vida simples que você pode experimentar em Cristo. Então, essas são as 5 disciplinas básicas que nós, os discípulos, precisamos cultivar nas nossas vidas. Agora, na relação você pode encontrar boa parte delas ali em Atos 2, 42, 47. Na relação, na vida do discipulado, existem 5 pontos importantes nessa vida, nesse grupo. Jesus, ele estabeleceu alguns processos chaves na seleção dos 12 discípulos. E esses processos chaves, eles nos mostram que essa relação de facilitador, de discipulador, precisa ter esses instantes, porque senão é só bate-papo, é só conversa. Como é que eu descubro se o meu coração é um coração de discípulo? E como é que eu descubro se eu desejo realmente ser discipulado por alguém? Primeira chave desse processo é que esses encontros com essa pessoa que eu entendo que vai ser um facilitador, um discipulador para a minha vida, precisa ter encontros que são transformadores. Encontros que são transformadores. Jesus, ele tinha encontros, e esses encontros que ele tinha com seus discípulos, eles geravam uma transformação. O que são encontros transformadores? São encontros pessoais onde a vida de alguém é marcada por receber sabedoria, direção ou poder de Deus, pela ajuda de outra pessoa. Então, quando vocês se reúnem, a gente não quer dizer com isso que não existam outros encontros que são informais, que se conversa sobre qualquer coisa, mas quando você se encontra com essa pessoa, quando você se encontra, quando você tem um coração de discípulo e deseja ser discipulado, esse encontro com esse discipulador precisa ser um encontro onde vai gerar sabedoria, onde vai gerar direção e onde pode gerar até poder de Deus. Isso é muito importante porque Jesus fazia isso. Jesus, quando ele se encontrava com os seus discípulos, ele se encontrava com os seus discípulos com um propósito. E quando ele tinha esses encontros, ele trazia para esses encontros a manifestação da sua sabedoria, a manifestação de uma direção ou a manifestação de poder. Ou era cura, ou era libertação, ou era ensino, ou era algo que produzia, que gerava vida. Ou seja, encontros que Deus está ali.
não é encontro para falar mal de ninguém, não é encontro para tratar do problema do outro, para cuidar da vida do outro. É encontro de vida, é encontro para falar sobre Deus e sobre o que Deus tem para nós. Em segundo lugar, né, nós vemos no processo de Jesus um padrão divino, né? Um padrão divino. O que é o padrão divino? O padrão divino é quando a visão, o compromisso e o ritmo da vida de várias pessoas começam a coincidir. Ou seja, nós começamos a focar, começamos a ter um processo onde o nosso propósito, a nossa visão, o nosso ritmo começam a ser parecidos, né? Onde nós caminhamos e estamos crescendo em Deus juntos, produzindo, deixando Deus produzir em nós a visão, né? Deixando Deus produzir em nós um compromisso e deixando Deus produzir em nós um ritmo, um mesmo ritmo. Vamos ver esse texto de Marcos 1, 16 e 18, quando Jesus chama os discípulos para caminharem com ele, para deixarem as suas redes e segui-lo. Qual é a visão? A visão foi que Jesus disse para eles: vocês vão deixar de ser pescadores de homens, ou de peixes, desculpa, para serem pescadores de homens. Então olha que interessante, Jesus retira com essa palavra uma visão do coração deles, eles eram pescadores de peixes. E Jesus implica neles uma visão diferente. Agora vocês vão ser pescadores de homens. Então a visão daqueles discípulos precisava ser parecida com a visão de Jesus. O segundo aspecto é o compromisso. A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram as redes. Então agora eles estão comprometidos com Jesus. Largam as redes e vão atrás de Jesus. Há um compromisso. E o ritmo? A Bíblia diz que eles seguiram a Jesus. Então quando Jesus parava no lugar, eles paravam. Quando Jesus andava, eles andavam. Quando Jesus comia numa casa, eles comiam. Quando Jesus ia ao templo, eles iam juntos. Quando Jesus ia para Jerusalém, eles iam juntos. Quando Jesus ia para Cafarnaum, eles iam juntos. Ou seja, o ritmo passou a ser o mesmo. Então esse é o padrão divino. A terceira coisa, altas exigências. Altas exigências. Ou seja, Jesus, quando ele procurou os discípulos, ele estava procurando pessoas que valesse a pena investir para que elas pudessem reproduzir. E às vezes reproduzir a gente só pensa em coisas grandes, né? Mas o processo do discipulado, ele produz ou ele reproduz algo na vida da pessoa e às vezes esses pequenos frutos, esses poucos frutos, que são as primeiras coisas, nós não podemos deixar de lado, nós não podemos achar que não tem valor. Às vezes uma pessoa, ela não era assídua na igreja, por exemplo. Vamos colocar aqui uma coisa simples. Nesse processo de discipulado, ela começa a ser assídua nos cultos de domingo. Isso já é algo que é uma reprodução. Depois ela começa a se envolver, depois ela começa a fazer isso, fazer aquilo. É um processo de crescimento. Agora, tem gente que não quer. Tem gente que você investe, mas simplesmente ela não quer. E a hora que passar qualquer oferta que seja mais interessante para ela, ela vai deixar tudo, vai voltar para as redes. Vai voltar a ser pescador de peixe.
Porque, na verdade, ela não está olhando para a visão de ser pescadora de homens. Ela só quer pescar mais peixe dentro da igreja. Então, esse processo de altas exigências fala, na verdade, de alguém que deseja crescer em Deus. Então, às vezes, umas pessoas, não é que nós vamos desistir dessas pessoas, mas nós vamos deixar o tempo propício para que ela decida caminhar em mais intimidade e mais crescimento espiritual, para que ela ela deseje entrar num ritmo diferente. A quarta coisa é o discernimento quanto às prioridades. Discernimento quanto às prioridades. O que nós precisamos entender é que os discípulos de Jesus, os discípulos que querem seguir a Jesus, precisam aprender a ouvir a voz de Deus. E precisam aprender a responder à voz do discipulador. Isso não tem nada a ver com domínio, com governar a vida das pessoas. Mas à medida que elas estão entendendo, ouvindo a palavra de Deus através de alguém e aprendendo não o que eu acho, mas o que a palavra de Deus diz, ela está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Ou seja, qual é a sua prioridade? A sua prioridade é levar Deus a sério? É aprender de Deus? Né? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É ter esse mesmo coração para poder aprender com Ele? Qual é a minha prioridade máxima? Deve ser a minha prioridade máxima como discípulo. É deixar Jesus ser o centro da minha vida. Agora, um discípulo que não leva nada a sério, que não escuta, que não ouve, que não aprende, que não ajuda, você vai investir na vida dele, ou alguém vai investir na sua vida, e uma hora a pessoa que está tentando te ajudar vai ficar cansada, porque você não está escutando a voz dela, não está escutando o que Deus está falando através da vida dela. Muitas vezes a gente gosta de ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E aí nós temos dificuldades de crescer na nossa caminhada. Não significa dizer que eu, como discipulador, vou dizer para você qual o trabalho, onde você vai trabalhar, qual carro você vai comprar, que casa você vai comprar, que comida você vai comer. Isso não tem nada a ver com o discipulado. O discipulado está voltado, está incluído na pessoa de Cristo, naquilo que Cristo quer, no cerne, na essência do crescimento espiritual. A última coisa, nesse processo, é a oração. O que Jesus fez depois dessa caminhada, para decidir os seus 12 discípulos, ele caminhou 18 meses com eles. E aí ele definiu os 12. Mas no final, antes de decidir quem seriam os 12, porque existiam bem mais, né, que o seguiam, ele orou. Por quê? Porque o discipulado é Deus, é de Deus, é Jesus em nós. Nós somos só mordomos, ninguém nos pertence, nós não somos dono das pessoas. Elas não são meus discípulos, elas são discípulos de Cristo. Então eu preciso de oração, eu preciso orar, eu preciso saber o que Deus tem na vida para a minha vida e para a vida dos meus discípulos. O que eles desejam, o quanto eles estão disponíveis, o quanto eles estão submissos, as suas fraquezas, como eu posso ajudá-los na sua fraqueza. E tudo isso depende de oração. Necessita
basicamente de oração. Então, como líderes, nós precisamos, como discipuladores, como discípulos, a nossa vida precisa ser baseada na oração. Agora, o que não é discipulado? Discipulado não é manipulação espiritual e emocional, né? Como nós vemos em muitos lugares, onde as pessoas se sentem escravas do seu discipulador, escravas de um modelo de governo da igreja. Tem pastores, tem líderes aí que dizem o seguinte, que se você sair dessa igreja, você vai ser amaldiçoado. Se você mudar de discipulador, você vai ser amaldiçoado. Então isso é manipulação espiritual, dependência espiritual. O que não é discipulado? Sentimento de posse do outro. Como se aquele discípulo fosse seu. Ele só pode escutar você, ele não pode procurar mais ninguém. Eu não acredito num discipulado bíblico que seja exclusivo, né? O discipulado é inclusivo. Às vezes uma palavra que alguém fala de num outro ambiente vai cooperar, né, com o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu preciso ter alguém onde eu tenho comprometimento, onde eu tenho uma relação, onde vai me ajudar a filtrar as coisas certas e as coisas erradas, né? O que não é discipulado é colocar peso sobre as pessoas, né? Trazer peso, trazer coisas que vão deixar a pessoa mais para baixo do que para cima, onde não leva as pessoas a um novo nível de crescimento. Intimidar, ameaçar, isso não é discipulado. Tentar mudar as pessoas, meu irmão, você não consegue mudar nem você mesmo direito, é só Jesus para mudar você. Como é que você vai tentar mudar as pessoas? Isso é impossível. Tomar decisões pelo discípulo. Não, eu preciso saber o que você está fazendo com o teu dinheiro, eu preciso saber onde que você... Não, você não vai tomar decisões por ele, você vai ensiná-lo a tomar decisões. É verdade que às vezes você fica com o coração, né? Meu Deus, não faça isso, por favor, é fria. Mas tem que deixar tomar a decisão errada, porque vai aprender, né? Ensinar o que nunca viveu, né? Achar que tem resposta para todas as perguntas, isso não é discipulado. Você não vai ter resposta para todas as perguntas, né? Mas vocês vão buscar juntos, vocês vão crescer juntos, vocês vão orar juntos. Abandonar o discípulo quando ele comete erros. Não, isso aí não tem mais jeito, vou largar ele que se vire, não aguento mais, olha aí, olha o que ele fez. Não, é na hora que ele comete erros que ele vai precisar ser ajudado. Né? É exatamente nesse momento que ele precisa mais de você. Entrar na intimidade do discípulo sem a sua permissão. Meu irmão, se o teu discípulo não abrir o coração quanto à educação de filhos, não entre ali. Quanto a finanças, não entre ali. Quanto aos seus problemas pessoais lá, de áreas da vida dele que ele está sofrendo, que ele está em pecado ainda, não entre onde você não é, onde não foi permitido. O bom pastor entra pela porta e não pela janela. Quem entra pela janela é o salteador, é o ladrão. Então, se ele não abriu essa área da sua vida, fique na sua. Entendeu? Fique na sua. Não, mas eu sou profeta, eu falo mesmo. Não, tá errado. Tá errado. Você está olhando as coisas de maneira errada. Como, às vezes, Deus me dá uma palavra para uma pessoa e eu pergunto para Deus, Deus, essa palavra, qual é o propósito dessa palavra? Segundo, em que tempo eu vou falar essa palavra? Ou, Senhor, é para falar essa palavra ou é para eu orar sobre essa palavra? Qual o tempo, quando que é para falar essa palavra? Essa pessoa tem maturidade para ouvir, então me ajuda a mostrar o tempo, a hora para dar essa palavra para essa pessoa. Entendeu? E ainda tem o modo. Qual o modo? Qual é a melhor maneira? Então,
Se o discípulo não deixa eu entrar nessa intimidade, eu vou ficar ali orando, até que Deus me dê o sinal verde. Porque o fato de Deus me mostrar algo não significa que é para eu falar, significa que é para eu orar. E quando Ele me der a orientação de falar, aí sim que eu vou falar. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito zelo. Não pode sair entrando na vida das pessoas como se fosse de qualquer jeito, abruptamente, com os dois pés, e vai lá, faz o estrago que faz, e depois para consertar o que você disse não tem como você desdizer. Então tem que ter muita sabedoria. Considere 6 qualidades na questão do discipulado. Consagrar-se a Deus, estar disponível, responder à voz do líder, cumprir com a palavra, ter seguidores, procurar fazer discípulos e ser ensinável. Discipulado é um caminhar de aprofundamento. A confiança, o amor e o respeito crescem no decorrer dessa caminhada. Amém? Eu quero orar por você, espero que você tenha sido abençoado com essa ministração e mais para frente a gente vai aprofundar mais esses assuntos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse ensino, que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos os conceitos do discipulado e que guarde o nosso coração de todo e qualquer espírito de domínio, de governo e de manipulação, mas que o Senhor nos dê um coração ensinável para que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fica na paz em nome de Jesus.